Querido Deus, Pai Santo e Justo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Ser conosco, Senhor, e ajuda-nos no nosso trabalho, nos dá graça, Senhor, cada dia, diante do teu povo, Senhor, abençoa os nossos irmãos, nossos alunos, nossos ouvintes. Toma em tuas santas mãos cada vida. Abençoa, meu Senhor, crianças, jovens e adultos na tua igreja. Abençoa, meu Senhor, os idosos, toma em tuas santas mãos, da vitória, da graça, da saúde. Abençoa os teus ministros, ó Deus, sustenta cada um com a graça, manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos. Querido Deus, Senhor do céu e da terra, guarda cada vida, abençoa os nossos ajudadores e recompensa, Senhor, com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 1023, ano 19, o tema de hoje, Um Príncipe de Deus. Ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo é uma maravilha. Foi uma maravilha no passado e é uma maravilha nos dias de hoje. Claro que alguém sofreu, alguém passou por um grande sufoco, um aperto, quando foi identificado com Jesus, não queria ser naquele momento. Foi o Pedro. Quando disseram, você é um dos discípulos de Jesus, e não adianta negar, porque a tua forma de falar te denuncia. Ele, para cumprir o que o Senhor Jesus tinha dito, ele disse, você está doida, está louca, não sou eu, não. Não conheço este homem. Era a infelicidade daquele discípulo para confirmar a palavra infalível do Senhor e para mostrar que homem nenhum é suficiente, nós não temos nada suficiente. Nós não temos graça suficiente, fé suficiente, conhecimento suficiente, nós não temos nada suficiente para dispensar a ajuda do Espírito na nossa vida. Então, meus irmãos, aqui o nosso tema é um príncipe de Deus. Hoje alguns se esforçam para ser reconhecidos como homens de Deus. Esse foi chamado de príncipe de Deus. O texto bíblico, livro do Gênesis, capítulo 23, versículos de 1 a 18. Nós vamos ler a palavra, vamos orar juntos, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. É necessário. O nosso Deus tem uma obra grandiosa na vida de muitas pessoas. Eu sou apenas um exemplo do que Deus faz na vida das pessoas. Sou de uma geração completamente ímpia, a família toda voltada para a corrupção, ou espiritual ou política. A minha família, a família Freire, a família importante até certo ponto, todos voltados para esses dois viés. O viés político, com algum destaque, incluindo na corrupção, inclusive corruptos. E o viés religioso, todos no catolicismo, como a origem em si, os freires, na verdade, no início, há 1000 anos, está com 1000 anos de história, era apenas uma espécie de ordem religiosa, ou uma milícia do catolicismo para fazer o mal. E se espalhou por todo o Ocidente, tem freira em todo lugar, e nada importante. Agora, mesmo assim, Deus ainda faz isto. Deus opera, Deus tira pessoas dos seus antros e leva para o nível da sua glória, da sua presença, para fazer alguma coisa. Estou aqui. Desejo contribuir com os meus irmãos. Vamos ler esta mensagem e aprender juntos e pacificar o nosso coração. Não precisa ninguém estar, eu sou um príncipe de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Se você é discípulo, o mundo há de ver. Quem é discípulo, o mundo há de ver. O mundo há de ver, pode até não reconhecer, pode até não dizer,
mas em determinado momento fica claro, fica patente. Gênesis 23, de 1 a 18. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouve-me. E falai por mim a Efron, filho de Zoar, e que ele dê-me a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepultura no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou. Sepulta tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas, se tu estás por isto, ouve-me. O preço do campo. Peço-te o preço do campo e darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Mas que é isto entre mim e ti? Sepulta tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron. E Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, Pai santo, te louvamos. Te agradecemos, meu Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor. Suplicamos pelos irmãos, pela igreja, pelo teu povo e pedimos, meu Senhor, nos dá graça, nos encoraja, nos dá, Senhor, a capacidade de servir, meu Senhor, e de dar testemunho como servos teus. Pai bondoso, abençoe e guarda os meus irmãos em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o tema Príncipe de Deus, um príncipe de Deus. Não é comum, não é muito comum o mundo reconhecer valor dos adoradores. O mundo tem o pé atrás com os diferentes. E até com os diferentes dentre eles. Os brancos têm uma dificuldade
em relação às raças, às cores. Os ricos têm uma dificuldade em relação aos pobres. Aliás, quem gosta de pobre, tinha um personagem de Chicanistas que dizia: eu odeio pobres. Eu quero que pobre exploda. O mundo tem uma dificuldade com deficientes físicos. Até as autoridades que deveriam dar uma certa atenção ou proteção não dão. O mundo tem uma dificuldade grande em tratar os diferentes. Os idólatras têm uma dificuldade com os indiferentes, com a idolatria. Os espiritualistas são discriminados pelos devotos. É muito comum essas diferenças, a não aceitação do diferente. Então, não era de esperar que o mundo tivesse respeito por discípulos de Jesus Cristo, por adoradores do Deus verdadeiro, pelos judeus. A coisa mais brutal que existe no mundo todo é o antissemitismo. Devido à maldição do nazismo, existe um ditado que é muito difícil de digerir, de entender, de processar na mente, é que não tem mal que não traga um bem. Tem vezes que eu tenho uma dificuldade enorme em processar isto. Mas a maldição do nazismo, ele trouxe duas coisas positivas. A maldição do nazismo apavorou o mundo ocidental e, de repente, as autoridades que eram o poder na época resolveram a questão judaica em relação a uma pátria. Todos que participaram do combate ao nazismo se prontificaram a proteger Israel, dando-lhe uma pátria. Era uma promessa divina, era uma profecia, são, aliás, muitas profecias, deveria acontecer e aconteceu num contexto de grande tragédia, que foi o nazismo. E, devido ao nazismo, com o seu antissemitismo, o mundo ficou com vergonha. Chinês tem vergonha de dizer, mas são antissemitas. Japoneses têm vergonha de dizer, mas são antissemitas. Há muito antissemitismo no Japão. Os indianos têm vergonha de dizer, mas a maioria são antissemitas. E os árabes não têm a menor vergonha de dizer que odeiam Israel. A Igreja Católica foi a mais criminosa de todas as organizações contra os judeus, ao ponto de mudar a linguagem universal, criando o verbo judiar. É trágico. O comportamento dos papas em relação a Jerusalém e a Israel foi de uma maldade que o diabo deve ter receio de encarar. E o antissemitismo é uma realidade brutal hoje. E não me admira que o mundo seja anticristão e antissemita. O mundo só não é anticatólico porque a idolatria do catolicismo é mundo. Então, meus queridos, o texto que eu li, que fala de uma aflição na casa do Abraão, a Sara faleceu, muito bem vivida, 127 anos lunares. Nunca fiz a conta, mas talvez de 115, 118 anos solares. O ano lunar eram 354 dias.
6 meses de 29 e 6 meses de 30. Faça a conta aí que é rapidinho. Era alternado. 29 e 30, 29 e 30, 12 meses, 354. Sara viveu 127 anos de 354 dias. Muita vida. E o Abraão era um peregrino, não tinha terra para sepultar. Naqueles idos tempos, os sepulcros eram preparados da propriedade dos proprietários. O sujeito tinha uma área para cultivo das suas plantas lá, a sua subsistência, a subsistência da sua família. Morria alguém, ele escolhia um espaço lá no canto da propriedade, dava lá um ar de altar, um negócio bonito, quando tinha dinheiro, claro, e ali enterrava o dono da propriedade, a dona da propriedade, um filho do proprietário, alguém. Era assim nos tempos passados. Abraão era um peregrino, não tinha essa propriedade. Mas Sara está morta diante dele e ele agora tem a necessidade de conversar com os filhos da terra e procurar uma solução para o caso morte. E neste texto do Gênesis, meus amados irmãos, ele vai falar com os proprietários ali. Ela morreu em Hebron, na época chamada Kiriat. Kiriat é cidade, é na língua de Canaã. Kiriat é cidade. Arba era o nome da cidade, não sei o que significa. É a cidade de Arba, Kiriat Arba, que veio a ser chamada de Hebron. E ele se levantou naquele momento e foi procurar os proprietários, os filhos de Et. Ele disse: eu sou um estrangeiro, eu estou aqui entre vós, mas eu não tenho nada, eu não tenho parte convosco, eu não tenho, né, parentesco convosco, eu não sou cidadão daqui, eu sou estrangeiro e peregrino aqui, mas eu estou precisando de vocês. Minha mulher morreu e eu preciso de um lugar para sepultá-la. E eles responderam a ele: olha, tu és um príncipe de Deus. Gênesis 23:6. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Tem uma Bíblia, tem umas Bíblias que estão mudando muito as Escrituras. E uma delas, ou várias versões, nas muitas mudanças, diz: príncipe poderoso és entre nós. Eu prefiro a minha Bibliazinha corrigida, meu kitzinho de assembleiano, que é a Bíblia Harpa. E no versículo 6 ele diz: tu és um príncipe de Deus entre nós. Procura, escolha você mesmo e enterre a sua mulher, sepulte a sua mulher. Nenhum de nós seria tão cruel para vedar a sepultura à tua esposa. Então, procura o lugar, escolha o lugar e faça o sepultamento da sua mulher. Ele se levantou, se inclinou e disse: olha, se é realmente da vossa vontade que eu sepulte a minha morta, a minha mulher que faleceu aqui, falai por mim a Efron, para que ele me dê a cova de Macpela. A cova de Macpela é um espaço pequeno. Abraão já conhecia, quem sabe já estivesse até de olho naquilo ali. Isso dá para sepultar. A Bíblia não descreve como foi o estado de Sara, se ela ficou abatida, ficou doente alguns dias, não diz. E quem sabe Abraão ele já conhecia o lugar, porque ele diz: olha, fala a Efron por mim, para que ele me dê, pelo devido preço, a cova de Macpela.
Está lá no fim do seu campo e eu queria que fosse ali. Falaram com o Efron e o Efron disse para o Abraão, diante dos outros, ali havia tudo às claras, tinha testemunha. E o Efron disse para o Abraão, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está. Sepulta a tua morta. O Abraão fez do mesmo jeito, se levantou, se inclinou diante deles ali e falou a Efron, diante das pessoas, disse, mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo, o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo, meu senhor, ouve-me. O preço da terra são 400 ciclos. Mas o que significa isto entre mim e ti? São 400 ciclos de prata. Mas o que significa isto? Vai lá, usa, faça o que eu estou dizendo, sepulta a tua mulher, a tua morta lá. Abraão, que ouviu o preço, versículo 16. Abraão deu ouvidos a Efron, pesou a prata que ele tinha dito, os 400 ciclos de prata. Era moeda corrente entre os mercadores. O dinheiro, ele tem uma evolução, assim como a sociedade. Não sabemos se era moeda cunhada ou se era apenas peças de prata. Não sabemos se, neste caso, na época de Abraão, já tinha algum emblema, já tinha alguma marca lá de alguém da terra, digamos, dos próprios heteus. Mas o que interessava a Abraão era o preço. Saber o preço. E Abraão pesou os 400 ciclos de prata e pagou com estes 400 ciclos de prata o campo de Macpela, o campo de Efron, que envolvia a cova e o arvoredo, a área que estava ali ao seu redor. E se confirmou a Abraão em possessão. Agora, ele havia pago. Não era um favor, não era um benefício. Era um benefício pelo fato da aceitação, mas era uma compra e ele agora tem direitos. Era um direito de sepultura. E foi a única terra possuída pelo patriarca Abraão. E ele, meus queridos irmãos, confirmou aquele negócio diante dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da cidade. A história é bonita, é bela, uma belíssima história, mas eu quero me fixar no testemunho do patriarca. O que foi realmente grandioso foi o testemunho. Os heteus eram pagãos. Efron era pagão. Eles tinham os seus deuses, suas crenças, suas fés. Eles tinham sua maneira de acreditar nos deuses, nos espíritos, na sorte e no azar. Abraão só tinha uma maneira: ouvir a voz de Deus, a voz do único Deus, e foi reconhecido como um príncipe de Deus.
Queridos irmãos, nós não temos necessidade de fazer nenhum gesto, nenhum esforço. Olha, me reconheça, eu sou um discípulo, eu sou um crente, eu sou um pastor, um homem de Deus, eu sou uma mulher de fé, eu sou não precisa. Se você tem realmente a paz de Deus, a comunhão com Deus, o amor de Deus, o selo de Deus, o mundo engole em seco, mas reconhece. Abraão só foi reconhecido na aflição, mas ficou o testemunho para o nosso exemplo. Príncipe de Deus, tu és entre nós. Já vi muita coisa, coisas boas e coisas ruins acontecer entre o povo de Deus. Mas eu nunca vi um príncipe de Deus sem a graça do testemunho. Todo príncipe de Deus tem a graça do testemunho. E por que não falar nas princesas de Deus? Sara significa princesa. Por que não falar nas princesas de Deus? Era Sarai, que significa princesa. Príncipes e princesas de Deus. Continue. Dê testemunho. Não se apressem. Só falem do amor de Deus e, principalmente, vivam o amor de Deus. Num momento, no outro, vocês serão vistos assim. Deus os abençoe, Deus os guarde e vos ajude a andar na presença do Senhor. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença. Te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pelos meus irmãos, pela Tua igreja, pelos meus ajudadores, meu Senhor, pelos intercessores. Estenda as Tuas mãos sobre todos eles, dando graça e paz. Amado Salvador, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.